Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais em A Árvore e o Semeador Corrigindo Distorções, de Luiz Roberto Botstein. Uma obra bem intrigante, né? Assim, o autor responde às críticas que recebeu sobre o seu trabalho original, A Árvore e o Semeador. Ah, interessante. E eu achei interessante como Botstein usa essa oportunidade para esclarecer os objetivos dele como escritor Uhum. e a forma como ele enxerga o impacto e o legado das ideias dele. E o que me chamou a atenção de cara foi como ele se distancia dessa visão mais convencional de sucesso, né? Que a gente Ah, costuma associar a busca por grande público a listas de mais vendidos. hum, E ele argumenta que os críticos dele se concentraram muito nesses aspectos mais superficiais é. e acabaram ignorando a essência da proposta dele. E qual seria essa essência? O que ele busca alcançar com a escrita? Ele usa uma metáfora bem interessante, né? Hum. A do semeador de passagem. Ele se vê como alguém que lança sementes de ideias sem se preocupar com quantas delas vão germinar. Ou em qual momento. O foco dele está naquelas que eventualmente florescem, né? Independentemente do tempo ou do público. Então, para ele, o importante é a mensagem, a ideia em si que ele quer transmitir, não a fama ou o reconhecimento imediato. Exatamente. Ele argumenta que a busca por popularidade, por validação externa, pode acabar desviando o escritor do propósito central dele, que seria o de estimular a reflexão, o pensamento crítico. E ele questiona essa ênfase excessiva no autor, né, em detrimento da mensagem. Certo. Para ilustrar essa ideia, ele usa a analogia de uma pessoa que está com fome, né, e que se alimenta de uma árvore frutífera, sem se importar com quem plantou aquela árvore. O que realmente importa é o sustento que a fruta proporciona. Faz sentido. E como essa visão se reflete na resposta dele às críticas que ele recebeu? Ele aborda cada crítica de uma forma bem sistemática, né? Hum. Buscando esclarecer os pontos que ele considera que foram mal interpretados. Ele demonstra um cuidado muito grande em explicar as intenções dele, né? Sim. Mostrando como certos trechos da obra dele foram distorcidos por uma leitura mais superficial. Um exemplo disso é a parábola dos trabalhadores da catedral, que aparece lá em A Árvore e o Semeador. Eu lembro dessa parábola. Ele descreve, né? 3 trabalhadores. Um que se limita a quebrar pedras, outro que se vê como um construtor de paredes, e um terceiro que se enxerga como um construtor de catedrais, né? Isso. E a crítica interpretou o primeiro trabalhador, aquele que quebra pedras, como um símbolo daqueles que trabalham por necessidade sem encontrar um significado, né, nas tarefas. E é justamente essa interpretação que o Botstein refuta. É. Ele argumenta que a figura do quebrador de pedras representa, na verdade, a ausência de um propósito maior, de uma visão que transcende o mero ato de realizar uma tarefa, né? Entendi. Para ele, é fundamental que o indivíduo encontre significado no que ele faz, conectando o trabalho dele a algo que vá além dele mesmo. Essa busca por significado parece ser bem central na obra dele. Sem dúvida. Ele critica bastante o senso comum, né? É. Que muitas vezes nos leva a aceitar as coisas como elas são, sem questionar os fundamentos ou buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Para ele, é preciso ir além da superfície, desafiar as ideias pré-estabelecidas e construir um pensamento crítico e autônomo. E essa postura crítica dele, ela se reflete na forma como ele constrói a obra dele. Com certeza. Um exemplo disso é a analogia que ele faz entre o limoeiro e a sequoia. Ele defende a criação de obras que têm um impacto duradouro, como a sequoia, né? Que leva tempo para crescer, para atingir a plenitude, em detrimento daquelas que têm um impacto mais imediato, como o limoeiro, né? Que frutifica rapidamente, mas tem uma vida mais curta. Com essa analogia, ele deixa claro que ele prioriza a longevidade das ideias dele, Aham. mesmo que isso signifique um alcance menor. Mas como ele concilia essa visão com o conceito do semeador de passagem? Se ele não se preocupa com o alcance das ideias, por que se preocupar em construir uma obra duradoura? Essa é uma pergunta interessante. Eu acredito que, para ele, a questão não é o alcance em si, mas a qualidade da semente que está sendo lançada. Ele busca plantar ideias que tenham a capacidade de germinar em mentes férteis, né? Independentemente do momento em que isso ocorra. Para que essa germinação seja possível, é preciso que a semente seja forte, capaz de resistir ao tempo, às intempéries. Então, a construção de uma obra duradoura seria uma forma de garantir que a semente seja robusta o suficiente para germinar mesmo em condições adversas. Exatamente. E essa robustez, para ele, se manifesta na profundidade do pensamento.
na coerência dos argumentos e na clareza da linguagem. Ele se preocupa em construir uma obra que seja capaz de resistir ao escrutínio da crítica, né? E ao teste do tempo, garantindo que as ideias dele possam ser compreendidas, apreciadas por gerações futuras. Essa busca por uma obra duradoura meio que se contrapõe à busca por reconhecimento imediato, que a gente vê que é muito comum, né, no mundo de hoje. Sim, ele critica bastante essa obsessão pela fama, pelo sucesso efêmero, defendendo a importância de se concentrar em construir algo que realmente faça diferença, independentemente do reconhecimento instantâneo. Ele lembra a gente que o verdadeiro valor está na mensagem, na semente plantada, e não no mensageiro, no tamanho da plateia. É uma lição importante para todos nós, né? Que em algum momento a gente se vê tentado por essa busca por validação externa. O Boodsteen, ele nos convida a redirecionar o nosso foco para a construção de algo que seja maior do que nós mesmos. E essa construção para ele se dá através do pensamento, né? Da reflexão, da busca por uma compreensão mais profunda da realidade. Ele nos convida a sermos semeadores de passagem, né? Espalhando ideias que possam germinar em mentes férteis, independentemente do tempo e do espaço. E essa é a grande contribuição do Boodsteen, né? Nos convidar a repensar a forma como a gente cria, compartilha, recebe ideias, construindo um legado que transcende o tempo, o espaço. Ele nos instiga a sermos mais conscientes do nosso papel como semeadores de pensamento, né? Contribuindo para a construção de um mundo mais reflexivo, mais significativo. E é nesse ponto que ele aprofunda na distinção entre impactos e insights, né? Isso, para eles, impactos são resultados imediatos, superficiais, enquanto os insights representam transformações profundas e duradouras. E ele deixa claro que o objetivo dele como escritor é gerar insights, né? Isso. Despertando a reflexão e levando o leitor a tirar as próprias conclusões. Ele se afasta da postura de detentor da verdade, né? Preferindo estimular o pensamento crítico, autônomo do leitor. Ele compreende que o verdadeiro conhecimento se constrói através do diálogo, da troca de ideias e da interpretação individual. E essa valorização do diálogo se reflete na resposta dele às críticas, né? Sim. Demonstrando respeito pelas diferentes perspectivas, buscando esclarecer pontos de divergência. Ele reconhece a importância da crítica para aprimorar o trabalho dele. Isso. Contanto que ela se baseie numa análise profunda e respeitosa das ideias dele. Ele busca um diálogo construtivo, né? Sim. Que contribua para a expansão do pensamento. E a construção de um conhecimento mais amplo, mais profundo. E essa busca por um diálogo genuíno é essencial para qualquer pessoa que deseja compartilhar as ideias dela e contribuir para a construção de um mundo mais consciente, né, mais significativo. Sem dúvida. É interessante notar como essa busca por um diálogo genuíno, né? Ela também se manifesta na forma como Boodsteen diferencia os tipos de crítica que ele considera válidas. Você pode explicar melhor essa distinção? Afinal, se ele busca um diálogo autêntico, por que rejeitaria certos tipos de crítica? Ele rejeita o que ele chama de crítica artificial, aquela que se limita a elogios vazios ou ataques superficiais, sem se aprofundar na essência das ideias, né? Ele busca uma crítica que o desafie intelectualmente, que o leve a questionar os próprios pressupostos e aprimorar o pensamento. É como se ele estivesse buscando um parceiro de debate, né? Alguém que contribua para a construção de um conhecimento mais sólido, mais consistente. Exatamente. E essa busca por um debate produtivo se reflete na forma como ele aborda a relação entre a forma e o conteúdo da obra. O Boodsteen, ele argumenta que muitos críticos se prendem a aspectos superficiais, né? Ignorando a profundidade da mensagem. Ele compara essa atitude de alguém que admira a moldura de um quadro sem prestar atenção à pintura em si. Ele os convida a ir além da aparência. Mergulhar na essência da obra e buscar o significado por trás das palavras. Sim. E ele também nos encoraja a ter convicção nas nossas próprias criações, a acreditar no valor da mensagem que a gente transmite, mesmo que ela não seja compreendida por todos. Para ele, essa convicção funciona como uma bússola interna que nos guia, né? Que nos mantém no caminho certo, independentemente das opiniões externas. Essa ideia da convicção como uma guia interna me parece bem relevante. Principalmente em um mundo em que a gente é constantemente bombardeado por opiniões, por julgamento. Como a gente pode cultivar essa convicção? Como saber se a gente está no caminho certo? Para ele, a resposta está na busca por autenticidade, na expressão genuína do nosso pensamento. Ele critica o que ele chama de vício da imitação, a tendência da gente seguir modelos pré-estabelecidos, né?
sem questionar a validade ou buscar um caminho próprio. Ele incentiva a gente a desenvolver uma voz própria, né? Construir um pensamento original que reflita nossa individualidade, nossa visão de mundo. Exatamente. E essa busca por autenticidade, ela se manifesta em todos os aspectos da obra dele. Desde a escolha dos temas que ele aborda até a linguagem que ele utiliza. Falando em linguagem, me chamou a atenção a forma como ele consegue abordar temas complexos de maneira clara e acessível, sem recorrer a jargões acadêmicos, termos rebuscados. Essa clareza na comunicação é um dos grandes trunfos do Boorstin. Ele compreende que a complexidade do tema não justifica a obscuridade da linguagem. Pelo contrário, né? Ele busca tornar as ideias dele compreensíveis a um público amplo, utilizando uma linguagem precisa, concisa. E ele também usa bastante analogias, né? Exemplos concretos para ilustrar os conceitos, o que torna a leitura mais agradável e facilita a compreensão da mensagem. Sim, a analogia do semeador de passagem, da sequoia e do limoeiro, né? Por exemplo, que a gente já comentou, são recursos didáticos eficazes, que tornam complexas reflexões filosóficas acessíveis a um público mais amplo. Esses recursos demonstram a preocupação dele em tornar as ideias compreensíveis, relevantes para todos que buscam uma compreensão mais profunda da realidade. Ele compreende que a filosofia não deve se restringir aos ciclos acadêmicos, mas alcançar todas as pessoas que desejam refletir sobre o mundo, sobre o seu lugar nele. E essa busca pela democratização do conhecimento também se reflete na crítica dele ao senso comum e aos pensamentos preestabelecidos. Ele nos convida a questionar as verdades impostas, né? A buscar respostas que vão além das explicações simplistas e superficiais. A desenvolver um olhar crítico e autônomo, né? Capaz de analisar a realidade de forma independente e construir nossas próprias conclusões. E essa postura questionadora é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e democrática, em que cada indivíduo possa exercer o seu papel de forma crítica e participativa. A obra do Boorstin, ela nos convida a repensar não apenas a forma como a gente cria e recebe informações, mas também a forma como a gente se relaciona com o mundo e com os outros. Ele nos desafia a sermos mais críticos, mais reflexivos, mais responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Em última análise, ele nos convida a sermos semeadores de passagem, espalhando ideias que possam contribuir para a construção de um mundo melhor, né? Mais justo, mais consciente. E essa é a grande lição que a gente pode extrair da obra dele. A importância de semear pensamentos positivos, construtivos, que possam germinar em outras mentes e contribuir para a criação de um futuro mais promissor. Falando em futuro, o Boorstin também explora na obra dele a questão do legado, daquilo que a gente deixa para as gerações futuras. Ele critica a busca por um sucesso efêmero, que se esvai rapidamente, e nos convida a construir algo que transcenda o nosso tempo. Essa busca por um legado duradouro se manifesta na defesa dele pela criação de obras que, como a sequoia, resistam ao teste do tempo. Mas como a gente pode, na prática, construir um legado que seja realmente significativo, o que a gente pode fazer para garantir que as nossas ações, as nossas ideias tenham um impacto positivo no futuro? Para ele, a resposta está na busca por um conhecimento profundo, autêntico, na construção de um pensamento crítico, independente e na capacidade de comunicar as nossas ideias de forma clara, persuasiva. Ele nos incentiva a sermos mais do que meros quebradores de pedras, né? A buscar um propósito maior nas nossas vidas e a contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais consciente. Ele nos convida a sermos construtores de catedrais, a deixar um legado que inspire, que motive as gerações futuras. É fascinante observar como o Boorstin, ao longo da obra dele, demonstra uma preocupação genuína com a forma como as ideias dele são recebidas e interpretadas, né? Ele não se contenta em simplesmente lançar as sementes ao vento. Ele quer ter certeza de que as sementes encontram um solo fértil, né? Para usar a analogia dele. Mas como ele busca garantir essa receptividade? Buscando garantir que as ideias dele sejam compreendidas em sua essência, que elas possam realmente germinar e florescer. E essa preocupação se manifesta de forma bem evidente na resposta dele às críticas. Ele analisa cada ponto que foi levantado, buscando esclarecer equívocos e reafirmar a coerência do pensamento dele. Então ele não se limita a rebater as críticas, né? E se esforça para explicar o ponto de vista dele, mostrar como as ideias dele foram, por vezes, mal interpretadas. Exatamente. Ele demonstra um profundo respeito pelo leitor, né? Reconhecendo a importância da interpretação individual e buscando eliminar qualquer ruído que possa comprometer a compreensão das ideias. E essa postura meticulosa se reflete também na linguagem dele. Como a gente já mencionou, ele opta por uma linguagem clara, concisa, acessível, né? Evitando jargões e termos rebuscados. Sim. O Boorstin compreende que a complexidade do tema não justifica a obscuridade da linguagem. Ele busca comunicar as ideias dele de forma transparente, né? Permitindo que o leitor se concentre na essência da mensagem.
E essa clareza se manifesta também na habilidade dele de usar analogias, né, exemplos concretos para ilustrar conceitos abstratos. A analogia do semeador de passagem, da sequoia e do limoeiro, por exemplo, tornam reflexões filosóficas complexas acessíveis a um público mais amplo. Exatamente. Esses recursos didáticos demonstram a preocupação do Botstein em tornar as ideias dele compreensíveis e relevantes para todos que buscam uma compreensão mais profunda da realidade. Ele demonstra que a filosofia pode ser acessível, instigante, né, sem perder a profundidade ou rigor intelectual. Com certeza. O Botstein mostra pra gente que é possível comunicar ideias complexas de forma clara, envolvente, sem sacrificar a precisão e a coerência do pensamento. E essa busca pela clareza, pela acessibilidade, reflete o objetivo maior do Botstein, né? Semear ideias que possam germinar em mentes férteis, contribuir para a construção de um mundo mais consciente e significativo. Ele nos convida a sermos semeadores de passagem, né? Espalhando ideias que possam transformar a realidade e construir um futuro mais promissor. E nesse convite que reside a grande contribuição do Botstein, né? Ele desafia a gente a repensar a nossa relação com o conhecimento, a questionar as verdades pré-estabelecidas e buscar uma compreensão mais profunda, autêntica da realidade. Ao nos apresentar a figura do semeador de passagem, o Botstein inspira a gente a assumir um papel ativo na construção de um futuro mais justo, mais consciente e mais significativo. Ele encoraja a gente a semear ideias que possam florescer em outras mentes, né? E contribuir para a criação de um mundo melhor. E, em última análise, essa é a mensagem central que a gente pode extrair da obra do Botstein, a crença no poder transformador do pensamento e a importância da gente cultivar um legado que inspire e motive as gerações futuras. Eu acho que essa imersão, né, na obra do Luiz Roberto Botstein, especialmente em A Árvore e Semeadora Corrigindo Discussões, nos deu uma compreensão mais completa das ideias dele, da visão de mundo dele. Sem dúvida. A gente teve a oportunidade de explorar a fundo conceitos como o semeador de passagem, a crítica ao senso comum, a importância da autenticidade, a busca por um legado duradouro. E a gente espera que essa análise, né, detalhada tenha dado para você que nos acompanha novas perspectivas sobre a obra do Botstein. E quem sabe, inspirado você a se tornar também um semeador de ideias, contribuindo para a construção de um futuro mais promissor.